Queridos irmãos e irmãs, catequistas, amados, povo de Deus, mais um encontro de formação básica para os nossos catequistas e, é claro, para todo o povo amado de Deus. Antes de continuarmos com os nossos vídeos, com a nossa formação, quero dizer para você que é importante você deixar o seu comentário lá no YouTube. É importante você deixar o seu joinha, dizendo que gostou. E é mais importante ainda você se inscrever no nosso canal. E você indicar esse canal para todo mundo, viu? Então se inscreve lá e manda para todo mundo. Vamos evangelizar o mundo. Vamos encher o mundo com a palavra do nosso Senhor. Nos outros encontros, ou no último encontro, nós falamos da responsabilidade de algumas pessoas, da responsabilidade dos bispos, que é catequista por excelência, dos padres e diáconos, especialmente da comunidade, a comunidade como sendo lugar por natureza da iniciação à vida cristã. Essa comunidade, ela precisa estar envolvida na formação dos catequizandos, não é? Por isso, essa formação para os catequistas, ela também se dirige a todo o povo de Deus, justamente porque toda a comunidade precisa estar envolvida na iniciação à vida cristã. E nessa formação de hoje, nós vamos dizer dos lugares, da iniciação à vida cristã. Quais são os lugares propriamente dito da iniciação à vida cristã? A igreja particular. Olha que interessante. A gente precisa também saber o que é a igreja particular, A igreja particular são as dioceses e arquidioceses, Isso é o que nós chamamos de igreja particular. Igreja universal, igreja particular, as dioceses, e igreja local, as paróquias. A igreja universal, o nome já diz, a igreja toda. A igreja particular, as nossas dioceses, e a igreja local, as nossas paróquias. Por isso, a igreja particular é o espaço do testemunho da evangelização. A igreja particular é o lugar próprio, de testemunhar a evangelização por natureza. Não se reduz a um espaço geográfico ou estrutural pastoral. Olha que interessante. Por excelência, não se reduz apenas a um espaço geográfico ou pastoral. A igreja deve estar presente e atuante nas diversas situações, lugares e ambientes. Ela precisa estar presente. É da natureza da igreja ser presença em todos os ambientes. Por isso que quando você é catequista não apenas nos encontros de sábado, mas a gente é catequista aonde nós estivermos, porque nós somos a igreja. Então, em todos os lugares, em todos os ambientes, a igreja precisa ser atuante. Movimentos de nível regional, nacional ou internacional, E que sigam as orientações da pastoral orgânica da sua diocese. Por natureza, a catequese precisa seguir as orientações da nossa diocese, aonde nós estamos inseridos, Eu estou na diocese de Ribeirão Preto, por isso eu tenho de seguir as orientações pastorais da nossa diocese. Tem uma que está sempre em sintonia com a igreja no Brasil. A diocese não é uma ilha, ela está sempre em sintonia com a igreja no Brasil, portanto, com as orientações dos bispos do Brasil. Porque estamos falando de Brasil, claro,
Então, toda a organização pastoral diocesana, ela precisa ser obedecida pelo povo dessa diocese. E nós, catequistas, somos o povo dessa diocese. Então, as orientações nós precisamos seguir. É a tal da obediência, né? Depois, uma outra coisa é a unidade dessa igreja. Mais importante que a afinidade com grupos e movimentos. Olha que coisa interessante isso aqui. A unidade é mais importante do que a afinidade com grupos específicos e movimentos específicos, né? Vamos pensar que eu tenha a espiritualidade dos focolarinos. Eu tenho afinidade com eles. Mas adianta muito eu ter afinidade com eles e não estar em unidade com a minha diocese, com a minha igreja? Então é preciso que eu tenha unidade para depois eu ter afinidade. Porque a unidade é extremamente mais importante do que as nossas afinidades com esse ou aquele movimento da igreja. Entenderam? Então é a unidade. Coisas importantes do tipo, né? E a gente vai aprendendo com esse tempo. Veja, por isso é importante para viver nesse tempo da igreja na unidade, mas uma unidade que seja uma unidade alegre, uma unidade que brote da nossa essência, portanto, de dentro para fora. Uma característica da pessoa que vive unida à sua igreja é a alegria. A alegria, ela brota daquele que consegue viver a unidade. Que sejam um, Pai, assim como eu e tu somos um. Esse é o grande ensinamento do nosso Senhor para nós. Viver a unidade. Viver a unidade com o nosso bispo, viver a unidade com nossos padres, viver a unidade com o nosso grupo de catequistas e catequizandos e suas famílias, viver a unidade com as outras pastorais, serviços e movimentos. Não é porque a catequese é a atividade primordial ou uma das atividades primordiais da igreja que nós catequistas somos os melhores, os privilegiados. Não. Nós catequistas não somos melhores e nem privilegiados. Nós devemos viver a unidade. Durante essa série de encontros que nós fizemos até aqui, que a partir do próximo vídeo nós vamos já tratar de temas específicos, a gente deu uma explanada sobre toda a iniciação cristã, né, no seu processo desde o começo, lá no catecumenato, né, olhando para a história, o retrovisor da história, a gente olhou para o catecumenato, nos primeiros cristãos, como é que eles se organizavam, né? Como eles viviam. Vimos que o catecumenato ele tem seu ponto alto até o século IV e ele vai declinando porque a igreja se torna oficial do império e o catecumenato perde a sua essência ali. E ficamos dali do século V, VI, até o Concílio Vaticano II, vivendo uma catequese mais tradicional. Tivemos ao longo desse tempo muitos catecismos, e muitas catequeses, mas o catecumenato em si ele foi esquecido, por assim dizer. Com o Concílio Vaticano II, e aqui eu estou fazendo uma revisão de tudo que nós vimos,
Com o Concílio Vaticano II, nós tivemos uma retomada da iniciação à vida cristã em alguns documentos importantes. O Ad Gentes, por exemplo, fala disso. E depois do Concílio Vaticano II, a coisa começou a caminhar, mas caminhar muito lentamente. Depois do Concílio Vaticano II, criou-se o rito de iniciação cristã com adultos, 72. Em 78, 77, 78, teve um sínodo importante. Fruto desse sínodo da catequese é um documento chamado Catequese Tradente, que tem aquela frase que eu gosto, né? Lá no capítulo 1. A catequese é uma das atividades primordiais da igreja. Nos anos 80, mais especificamente lá em 83, o Brasil escreve um documento, os bispos do Brasil escrevem um documento que todo catequista precisa ler e precisa ter, que é o Catequese Renovada. Esse documento coloca como ponto, agora a leitura bíblica. Começa a tratar de questões ligadas à fé e à vida, à integridade da pessoa. Então ali já tem as bases de uma catequese, por isso chama renovada, Já tem as bases de uma catequese pensada na pessoa e não apenas no conjunto, e vai dando passos, A Igreja Universal também lança o seu diretório, um pouco para trás, lá nos anos 70, Diretório Geral para a Catequese. O Brasil, um pouco mais para frente, devido aos movimentos catequéticos crescentes, especialmente na América Latina e no Brasil, o Brasil lança o seu Diretório Nacional de Catequese. Olha que bonito, Diretório Nacional de Catequese, que dá todas as bases para a nossa catequese, todas as diretrizes. Catequese, e ele vai dizendo como temos de agir, nos direcionando como temos de agir na catequese com jovens, catequese com crianças, catequese com adultos, catequeses com grupos específicos, catequese no meio urbano, catequese no meio rural. Então ele vai direcionando o nosso agir catequético no meio do mundo. Depois, a própria CNBB faz um estudo, e esse estudo 107, ele é sumamente importante para nós, porque ali ela direciona a gente para a nossa catequese de iniciação à vida cristã. Há uma preocupação muito grande com as bases da igreja e os bispos direcionam isso aqui. E já nesse documento tem uma parte que me interessa muito, que é sobre a pastoral urbana, como fazer, como agir na catequese no meio urbano, por exemplo, nos grandes centros. Agora, mais recentemente, sai um documento chamado Novo Diretório Geral para a Catequese, que é claro que nós vamos nos debruçar sobre ele, para a gente olhar o que tem de novo, quais são as retomadas e quais são as continuidades que aparecem no Novo Diretório Geral para a Catequese. A CNBB também lança documentos importantes, como o itinerário para a catequese, que não é documento, mas é um caminho, um itinerário mesmo, é esse aqui, o itinerário para a catequese, iniciação à vida cristã, da CNBB. Antes da iniciação cristã do documento 107, teve o estudo 97, belíssimo, que deu bases para o documento 107. Então, tudo isso aqui nós acabamos passando por eles, E nos próximos encontros
nós vamos tratar de temas específicos. A partir do próximo encontro, nós vamos tratar de temas específicos. Dentro do processo catecumenal, da inspiração catecumenal, catequese de inspiração catecumenal a serviço da iniciação à vida cristã, nós temos os tempos, os 4 tempos. Catecumenato, querigma, iluminação e purificação, a mistagogia, são os tempos. E nós vamos tratar um por um em cada encontro dos próximos, tá? Eu penso que isso aqui vai iluminar bastante o nosso agir no meio do mundo, o nosso agir catequético nas nossas comunidades, não é? O que é querigma, o que é catecumenato ou catequese, o que é a iluminação e a purificação e o que é a mistagogia. São 4 temas que nós vamos tratar nos nossos próximos encontros. Para este último encontro fica esta revisão que nós fizemos até agora, uma revisão, para o nosso agir catequético. E veja a importância de tudo isso, um caminhar histórico na vida da catequese, porque nós tivemos movimentos catequéticos fabulosos, antes do Concílio Vaticano II, até chegar no Concílio Vaticano II, vários movimentos catequéticos fabulosos. E depois do Concílio Vaticano II, veja que coisa interessante e bonita. Vários congressos, vários encontros, vários fóruns, sínodo. Foi um enfervescer do movimento catequético. Agora, os catequistas e os estudiosos para catequese apareceram, olha que interessante, que não tinha, apareceu pós-graduação em catequese. Essa que eu fiz e tantos outros padres amigos meus fizeram, ela apareceu fruto desse movimento que surge a partir do Vaticano II. Os encontros internacionais de catequese. E a igreja se debruça no tema e faz um sínodo só para discutir a catequese, 78. A igreja no Brasil, várias assembleias dos nossos bispos foram para discutir a catequese. Uma dessas assembleias trouxe para nós o itinerário de iniciação à vida cristã, Um processo de inspiração catecumenal, documento 107. Veja a importância que a igreja dá à catequese. Por isso que, encerrando essa série de vídeos, que agora nós vamos começar um outro grupo, um outro estudo específico, agora encerrando, fazendo essa linha de tempo e com um objetivo, clarificar a nossa mente olhando para a história, o lugar onde se faz catequese, quem são os dinatários da catequese, como nós vamos chegar a esses catequizandos ou a esses destinatários. Tudo isso nós falamos aqui de maneira muito simples e com muita profundidade. Este foi o nosso último encontro dos 14 encontros desta série sobre a inspiração à vida cristã, catequese, com inspiração catecumenal, iniciação à vida cristã. Espero que tenha contribuído muito para o crescimento e o conhecimento e, na verdade, esse reavivamento que nós precisamos ter todos os dias, reavivar o desejo de ser e responder à nossa vocação à catequese, porque o catequista é por vocação. Nós somos chamados
porque somos vocacionados para sermos o que somos, catequistas. Deus abençoe e nos próximos encontros nós faremos aí sim, o próximo serão temas específicos, não é? Começamos com o querigma. Vamos falar sobre o querigma, não é? Vamos aprofundar esse tema. Depois vamos aprofundar o catecumenato, né, em si, o segundo tema. Depois vamos aprofundar a iluminação e a purificação. Depois vamos aprofundar a mistagogia. E assim a gente vai caminhando. Outros temas que nós vamos aprofundar: a unidade entre catequese e liturgia. Precisamos aprofundar esse tema, não é? Precisamos aprofundar sobre a catequese de iniciação, os três, né? Os três temas profundos da catequese de iniciação cristã, que é o batismo, a crisma e a eucaristia. Nós vamos aprofundar esse tema falando de cada sacramento específico e dessa unidade dos sacramentos. Não há separação entre as três realidades. Então nós vamos falar disso, né, em estudos futuros, tá bom? Por isso nosso encontro de hoje era mais uma revisão histórica dos nossos estudos nesses 14 encontros. Terminados os 14 encontros propostos, agora nós vamos começar outra série e vamos aprofundar o nosso tema. Deus os abençoe. Bom encontro. Boa revisão do encontro. Deus abençoe e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor bondoso de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.